Olá, bem-vindos a esta aula. O assunto abordado aqui será principais elementos das cônicas e aplicações. Na verdade, nós já vimos aplicações na aula introdutória sobre esse assunto, e aqui nós vamos nos concentrar nos principais elementos das cônicas, começando por deduzir suas equações reduzidas. Vamos começar com a elipse. Uma das definições de elipse que nós demos na aula passada foi aquela que requer dois focos e uma distância previamente fornecida, maior do que a distância focal. Os pontos P pertencentes a essa elipse eram, portanto, pontos cuja soma das distâncias aos dois focos era essa distância previamente fornecida. A totalidade dos pontos com essa propriedade formará a curva que nós chamamos de elipse. Muito bem, para obtermos a equação mais simplificada da elipse, nós vamos usar o sistema cartesiano e posicionar os focos, por exemplo, no eixo das abscissas, de tal forma que a origem esteja exatamente entre esses dois pontos. Em particular, a distância da origem a cada um dos focos é a mesma. Eu vou chamar essa distância de C, que evidentemente vai ser maior que zero. E como a distância focal acaba sendo duas vezes a distância da origem a um dos focos, a distância focal aqui será 2C. Eu vou chamar essa outra distância previamente fornecida de 2A. Uma vez que, por definição, essa distância deveria ser maior do que a distância focal, nós obtemos 2A maior do que 2C, e, portanto, nós obtemos que A é maior que C. Reescrevendo a definição de elipse segundo essas constantes dadas, nós podemos escrever distância de P a F1 mais a distância de P a F2 igual a 2A. Nós vamos localizar o ponto P no plano cartesiano, portanto nós iremos utilizar o outro eixo. E para começar, nós vamos fornecer aqui as coordenadas dos focos, do F1 e do F2. Aqui fica fácil porque nós já impusemos a condição de que a distância entre a origem e cada um dos focos é C. Então esse foco 2 é C0 e esse foco 1 é menos C e 0. Lembre-se, o C era um número positivo aqui. Vamos passar agora a buscar a equação envolvendo x e y, que é na verdade a lei a que devem obedecer as coordenadas x e y de um ponto que pertença a essa elipse. Vamos começar evidentemente com a condição definidora. A distância do ponto P ao foco 1 é o comprimento desse vetor PF1. Notação vetorial, nós poderíamos representar isso assim: norma de PF1 mais a norma do PF2, o vetor PF2, né, igual a 2A. Mas a norma de um vetor nós sabemos calcular. Sabemos, por exemplo, quem é o PF1, quem é o vetor PF1. O vetor PF1 é simplesmente o vetor posição F menos o vetor posição P. Assim, F1, né? Assim como o vetor PF2. Quem é ele? É o vetor posição F2 menos o vetor posição P. E aí podemos calcular as normas destes vetores, ou simplesmente usar a expressão para a distância entre dois pontos no plano, que é a mesma coisa. Então vamos lá, distância entre o ponto P e o foco F1 é, como nós sabemos, uma raiz quadrada
Aqui dentro nós teremos uma soma de quadrados, como nós sabemos. Quadrado de quem? Das diferenças entre as coordenadas, entre as respectivas coordenadas x menos o menos c, ou seja, x mais c, e y menos 0, y. Essa é a distância entre P e F1. Vamos agora à distância entre P e F2. Da mesma forma, só que agora nós temos x menos c mais y menos 0 quadrado. Essa soma dessas distâncias tem de ser igual a 2a, como sabemos. E é isso que nós vamos desenvolver agora. Desenvolver por quê? Simplesmente porque, embora pudéssemos parar por aqui, essa equação é um pouco extensa e, portanto, um pouco difícil de ser memorizada. Após um pequeno trabalho com essa equação, ela nos fornecerá um formato muito menor e mais simples de ser memorizado. Muito bem, a primeira dificuldade aqui é a presença de raízes quadradas. Para eliminarmos, é conveniente elevarmos ao quadrado toda a equação. E para que isso seja feito de uma forma mais simples, eu vou passar uma dessas raízes para o outro membro. Então o que está escrito aqui nessa segunda linha é exatamente o que estava escrito na primeira, só que em outra forma. Vamos agora levar ao quadrado os dois membros. Os quadrados devem ser iguais, porque essas coisas são iguais. Elevando ao quadrado o primeiro membro, nós teremos simplesmente aquilo que estava dentro da raiz. Elevando ao quadrado o segundo membro, nós temos um produto notável aqui, né? O quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, 2 vezes 2a, vezes o segundo, que é essa raiz, mais o quadrado do segundo, ou seja, mais simplesmente aquilo que estava aqui dentro dessa raiz. Infelizmente isso ficou até maior, mas algo pode ser reduzido aqui. E mais será reduzido mais tarde. Vamos deixar no membro direito apenas o termo que possui raiz e no membro esquerdo vamos deixar o resto. Estou levando x menos c quadrado para o membro esquerdo, vou levar também esse 4a2 e, como eu disse, vou deixar apenas esse termo que tem essa raiz quadrada aqui no membro direito. Desenvolvendo esses produtos notáveis, nós temos x ao quadrado mais 2cx mais c2 menos esse daqui, x ao quadrado menos 2cx mais c2. Observe que aqui os parênteses ainda são importantes. Menos 4a2 igual ao que tínhamos no membro direito. Operando corretamente com esses sinais, o que teremos? E mais uma vez nós temos uma chance de diminuirmos o tamanho das contas. Prosseguindo, vejam que nós teremos aqui 2cx mais 2cx, 4cx, menos 4a2, igual a menos 4a, vezes essa raiz aí. Evidentemente, nós podemos dividir toda essa equação por 4. Algo que não é obrigatório aqui, mas que diminui pelo menos um pouco o tamanho da conta. Muito bem, essa equação aqui por si só já é um pouco menor do que aquela equação original. Diz a mesma informação, porém tem a vantagem de ser um pouco menor. Entretanto, nós ainda conseguimos melhorar substancialmente isso. Por exemplo, vamos elevar novamente ao quadrado para que essa raiz suma. Elevando ao quadrado os dois membros da igualdade, nós teremos 6x menos a2 quadrado igual a a2 que multiplica o que estava aí dentro da raiz. Prosseguindo, vamos desenvolver esse produto notável aqui. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 2 a 2cx, mais o quadrado do segundo, ficaria a4. Aqui nós teríamos a2 multiplicando, vou desenvolver aqui dentro, x2 menos 2cx
mais C2, mais esse Y2 que estava aqui. Agora eu vou simplesmente multiplicar todo mundo por A2 aqui no membro direito, né? Como deve ser feito. Fica A2x2 menos 2, A2 CX, mais A2 C2, mais A2 Y2. E mais uma vez nós temos possibilidade de diminuir um pouco a conta. E agora eu começo a dar uma organizada. Eu vou juntar tudo que tem x2, fica C2x2 menos A2x2. Tudo que tem y2 agora, apenas esse cara eu vou passar para lá, menos A2, y2. E o resto que não tem nem x e nem y, eu vou deixar no membro direito da igualdade. Vai sobrar A2, C2, que era esse aqui, menos A4. Está menor, mas pode ficar menor ainda. Vou multiplicar toda a equação por menos 1, o que evidentemente não alteraria ela. E o motivo pelo qual isso está sendo feito vai ser entendido daqui a pouco. Essas duas últimas linhas, portanto, nos trazem a mesma informação. Não faz mal escrever dessa forma ou trocar de lado essas coisas. Se eu trocar de lado essas coisas, é claro que eles mudam de sinal. Aqui era um x2, perdão. Muito bem, aqui eu vou colocar o A2 em evidência. E aqui eu vou colocar o x2 em evidência. Menos C2 mais A2. Ou mais A2 menos C2, tanto faz, né? Agora vamos nos lembrar que o A era maior do que o C. Ambos eram inclusive positivos. Então A quadrado é maior do que C quadrado. Segue, portanto, que A quadrado menos C quadrado é alguém positivo. Esse alguém, por ser positivo, eu vou chamar de quadrado de um número. Porque o quadrado de um número é sempre algo positivo. O quadrado de um certo número B, digamos. Então, aonde tem A2 menos C2, eu vou colocar B2. Isso diminui, inclusive, um pouco o tamanho da equação. Vou chamar isso aqui de B2. Nós não teríamos direito de chamar do quadrado de um número caso isso aqui fosse negativo, evidentemente. Nós estamos tratando com números reais. Então aqui nós temos B2x2 mais A2y2. Isso torna a equação bem menor ainda. Mas pode ficar ainda menor quando nós dividirmos toda essa equação por A2B2. Dividindo toda essa equação por A2B2, nós teremos 1 no membro esquerdo da igualdade. No membro direito nós teremos x2 sobre A2 mais y2 sobre B2. Ou isso aqui, né? Essa equação é de fato bem mais simples do que a equação original, de onde partimos, e é a equação reduzida da elipse. Esse Azinho que aparece aqui, lembre-se, é a metade daquela distância previamente fixa, e esse B é o número cujo quadrado é igual a A2 menos C2. Quem é o C? Esse C aqui é metade da distância focal. Essa, portanto, é a equação de uma elipse cujos focos estão sobre o eixo das abscissas, a distâncias iguais da origem, e cuja distância 2A foi previamente fornecida, aquela distância maior do que a distância focal.
Através dessa equação, nós podemos fazer algumas investigações que nos permitem encontrar mais informações acerca dessa elipse. Encontrar mais informações acerca da elipse, mesmo que nós não tivéssemos ideia do real formato dela. Por exemplo, é possível encontrarmos as interseções dessa elipse com o eixo das abscissas. Como? Fazendo, evidentemente, y igual a zero. Impondo y igual a zero na equação da elipse, você vai encontrar x2 sobre A2 igual a 1 e, portanto, x2 igual a A2, o que significa que o x pode ser o A ou menos A. Então, os dois pontos da elipse onde y igual a zero, ou seja, os dois pontos da elipse que pertencem ao eixo das abscissas são os pontos menos A e zero e A e zero. O que desde já nos ajuda a concluir que essa distância aqui é A. Prosseguindo no mesmo tipo de investigação, nós podemos procurar os pontos onde essa curva intercepta o eixo das ordenadas, fazendo x igual a zero, evidentemente. Impondo essa condição na equação da elipse, nós teremos y2 sobre b2 igual a 1, e raciocinando de forma análoga, o y deverá ser b ou menos b. Então, os dois únicos pontos dessa elipse que interceptam o eixo das ordenadas são os pontos 0 menos b e 0b, o que nos permite concluir que essa distância é b. Por outro lado, nós já sabíamos que a metade da distância focal era c. Isso aqui mede c, isso aqui mede c. Aí estão identificadas as constantes a, b e c de forma geométrica. Uma vez que a é maior do que b, porque, vamos nos lembrar, o quadrado do b foi definido como o quadrado de a menos o quadrado de c. Então, o quadrado de b é menor do que o quadrado de a. Portanto, o b, que era positivo, também é menor do que o a. Uma vez que o b é menor do que o a, esse semi-eixo aqui é chamado de semi-eixo maior e esse de semi-eixo menor da elipse. Nesse caso, o semi-eixo maior é um semi-eixo horizontal e o menor é vertical. Isso pode ser, evidentemente, exibido de forma diferente, dependendo da posição da elipse no plano. Mas quando ela assume essa posição específica, onde os dois focos estão sobre o eixo das abscissas e o ponto médio deles é a origem, então o semi-eixo maior está sobre o eixo das abscissas. Na verdade, nós podemos descobrir mais ainda. Qualquer que seja o ponto P de coordenadas x e y pertencente à elipse, nós fatalmente teremos que o módulo da abscissa dele, ou seja, a distância entre o x desse ponto e a origem, tem de ser sempre menor ou igual a A. O que significa isso? Seja onde estiver o ponto da elipse, a sua abscissa jamais ultrapassará esses limites aqui. Sua abscissa estará sempre entre menos A e A. O que aconteceria se fosse o contrário? Bom, se fosse o contrário, veja. Uma vez que o ponto x e y pertence à elipse, suas coordenadas x e y evidentemente deverão satisfazer isso aqui. E isso poderia ser escrito também assim. Agora vejam. Se por acaso o módulo de x fosse maior do que a, desobedecendo essa condição, então, como consequência, o x² seria maior do que a², e, portanto, o x² sobre a² seria maior do que a² sobre a², ou seja, seria maior do que 1. Então, essa coisa seria maior do que 1.
E o que nós obteríamos com isso? Nós obteríamos, em suma, isso aqui. Passando esse termo para o outro membro da desigualdade, nós teríamos y2 sobre b2 menor que zero. Mas y2 sobre b2 é o quadrado de certo número, é o quadrado de y sobre b. Nós teríamos que o quadrado de determinado número real seria negativo, o que evidentemente é impossível. Isso significa, portanto, que a nossa suposição estava falsa. O módulo de x nunca poderá ser maior do que a, deverá ser menor ou igual a a sempre. Então, o x de qualquer ponto da elipse está sempre confinado aqui, entre menos a e a. De forma análoga, nós concluiremos também que o y de qualquer ponto da elipse será sempre menor ou igual a b. Qualquer que seja o ponto da elipse, sua ordenada sempre estará entre esses dois valores aqui. Então nós poderemos garantir o seguinte: essa elipse estará confinada em um retângulo centrado na origem, cujos lados medem 2a e 2b. Esse retângulo é chamado de retângulo fundamental da elipse. Se a elipse tiver esta equação, ela estará confinada neste retângulo. Outra coisa que podemos reparar também é o seguinte: olhando para esse triângulo retângulo, e lembrando que b quadrado era a quadrado menos c quadrado, nós daqui poderemos concluir o seguinte: nós obtemos que a quadrado é b quadrado mais c quadrado, o que nos leva a concluir, portanto, que a é a medida da hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. E evidentemente é também esse comprimento que vai do centro até aquilo que nós chamamos de vértice da elipse. Nesse caso são 4. A distância da origem a este vértice é b e a distância da origem a este outro vértice é a. Nós temos também outras figuras fundamentais associadas à elipse. Um círculo com o mesmo centro que a elipse e com raio A, chamado círculo fundamental da elipse. E um outro círculo concêntrico com a elipse, só que de raio B, geralmente chamado de círculo auxiliar da elipse. Esses dois círculos nos ajudam, apenas olhando para a figura, a perceber uma outra propriedade dos pontos da elipse. Se nós fizermos aqui a identificação de um ponto da elipse com esse vetor posição, é claro que nós vamos perceber que esse vetor posição tem tamanho maior do que este, ou seja, tem tamanho maior do que B e menor do que A. Mas como é o tamanho desse vetor? O tamanho desse vetor é raiz de x2 mais y2. Esse tamanho é menor do que A e maior do que B. Na verdade, ele é menor ou igual a A, porque ele pode atingir o tamanho A quando ele estiver aqui. A distância entre esse ponto e a origem, evidentemente, é A. E ele é maior ou igual a B, porque ele pode atingir este tamanho também, só não menor do que ele. Porque, veja, quando o ponto estiver aqui, sua distância até a origem é de fato B. Elevando ao quadrado, nós temos isso aqui. Toda vez que uma elipse puder ser expressa segundo essa equação, o x e o y de qualquer ponto na elipse satisfazem essa condição.
Existem outros círculos importantes aqui na elipse também, que são círculos diretores, círculos centrados nos focos e com raio A, mas nós não precisaremos falar deles aqui. Um segmento ligando dois pontos quaisquer da elipse é chamado de corda da elipse. Quando essa corda passa por um foco, ela é chamada de corda focal. Existe uma corda particularmente importante na elipse, que é a corda focal perpendicular ao eixo focal. O comprimento dessa corda focal é chamado de latus rectum. E a metade desse comprimento, denotada por P, é chamada de parâmetro. Com o auxílio dessa equação, é possível tranquilamente encontrarmos o latus rectum e, portanto, o parâmetro dessa elipse. Existe uma grandeza na elipse muito importante, que é o quociente entre C e A. Uma vez que C é sempre menor do que A, esse quociente será sempre menor do que 1 no caso de uma elipse. Esse quociente, que é denotado por E, é chamado de excentricidade da elipse. Lembrando que nós temos, no caso da elipse, A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado, imaginando o C se aproximar cada vez do A, ou seja, os valores de C iriam aumentando de forma a se aproximarem cada vez mais do A, essa equação indica que os valores de B irão cada vez mais diminuindo, tendendo a zero. Então, cada vez que o C se aproxima do A, essa, digamos, espessura da elipse tende a zero. Cada vez que o C se aproxima do A, ou seja, cada vez que o S se aproxima do 1, essa elipse ficando cada vez mais delgada, mais fina, ela tende a se aproximar de um segmento de reta. Por outro lado, quando C diminui cada vez mais, tendendo a zero, o B tende a ficar igual ao A, e essa elipse, com semi-eixos iguais, ela vira uma circunferência. Os limites para a excentricidade seriam zero, no caso da elipse, seriam zero, quando então ela se reduziria a uma circunferência, e 1, quando ela se reduziria a um segmento de reta. Nesse esquema, nós colocamos uma elipse de semi-eixo maior igual a 5. Os focos de início estão a uma distância 4 da origem, o que significa que a semidistância focal C é 4 no momento. Distância essa que eu vou variar e avaliar o quociente C sobre A, que aqui eu estou chamando apropriadamente de E, excentricidade. Nesse caso, inicial é 0,8, 4/5. Eu repito, fazer o C variar, mantendo o A fixo, fazendo assim com que a excentricidade E varie também. E observe que quando eu fizer o C variar, eu estarei, na verdade, variando a distância entre cada foco e a origem. Se o C diminui, os focos se aproximam da origem, e se o C aumenta, os focos se afastam da origem. Fazendo o C diminuir, a distância entre cada foco e a origem diminui até o momento limite em que o C é zero, e portanto a excentricidade E seria zero, momento no qual os focos coincidem e que a elipse se reduz a uma circunferência. Aumentando essa distância entre o foco e a origem, observe que a elipse ela irá, digamos, afinando, e quando C tende ao A elipse tende cada vez mais a esse segmento de reta F1 e F2.
Então a excentricidade, de certa forma, ela está medindo, digamos, a espessura relativa da elipse. Quanto mais próxima de 1 a excentricidade, mais, digamos, alongada estará a elipse. Quanto mais próximo de 0, mais próximo de uma circunferência estará essa elipse. Então o que acontece é isso. Aumentando a excentricidade, nós estamos, digamos, alongando a elipse até que ela se reduz a um segmento de reta, e diminuindo a excentricidade, quando ela tender a 0, os focos tendem a um só foco e a elipse tende a uma circunferência. Em suma, o que foi que nós fizemos? Para encontrar a equação da elipse, nós dispusemos dois focos aqui, e através deles fica definida uma distância chamada distância focal, que nós denotamos por 2c. Estipulamos previamente um comprimento maior do que a distância focal, que denotamos por 2a. E a elipse, como nós sabemos, é o conjunto dos pontos P, cuja soma das distâncias aos dois focos é uma constante e é igual a esse 2a. Ao dispormos conveniente os focos F1 e F2 no plano cartesiano, nós encontramos que a equação dessa elipse é x2 sobre a2 mais y2 sobre b2 igual a 1, onde esse b2 aqui ele é definido como a2 menos c2. Eu quero observar um detalhe aqui. Para essa definição de elipse, foram necessários dois focos e uma distância fixa. Vamos lembrar que para a definição de hipérbole dada na aula passada, nós também precisamos de dois focos e de uma distância fixa, que aqui nós também iremos denotar por 2a. Uma das diferenças é que essa distância fixa agora é menor do que a distância focal. E a outra diferença é a seguinte: um ponto qualquer da hipérbole, ele deverá satisfazer a seguinte condição: a diferença entre as distâncias de P aos dois focos deve ser essa constante 2a. A totalidade dos pontos do plano que satisfazem essa condição, ou seja, cuja diferença das distâncias aos dois focos é essa constante 2a, é a figura que nós chamamos de hipérbole. Quando nós utilizamos o mesmo processo que usamos para a elipse, para identificarmos a equação reduzida da hipérbole, situando os dois focos no eixo das abscissas e a origem como sendo o ponto médio, nós, por método idêntico ao que foi usado anteriormente, nós acabaríamos por encontrar a equação da hipérbole, que difere muito pouco da equação da elipse. Isso aqui é a diferença. E aqui há uma outra diferença crucial, que é a seguinte: como a distância focal, neste caso, é maior do que essa distância 2a, então, neste caso, nós temos c maior do que a. E esse b aqui, ele é definido dessa forma: b2 é c2 menos a2. É simples verificar as interseções dessa hipérbole com o eixo das abscissas. É só fazer como fizemos no caso da elipse. É só fazermos y igual a 0 e impormos essa condição na equação da hipérbole, evidentemente, quando então nós obteremos x² sobre a² igual a 1, o que significa que o x deverá ser a ou menos a. Então a hipérbole ela passa por esses dois pontos aqui, a0 e menos a0. No entanto, ela não intercepta o eixo das ordenadas, porque para que saibamos sua interseção com o eixo das ordenadas, nós precisamos fazer a abscissa nula aqui na equação. Mas fazendo a abscissa nula, você vai encontrar menos y2 sobre b2 igual a 1, ou seja, y sobre b quadrado igual a menos 1. Não existe nenhum número real cujo quadrado seja menos 1. Então isso não tem solução real.
Através da equação da hipérbole, mostra-se também que a hipérbole de fato é ilimitada. Existem pontos da hipérbole arbitrariamente longe da origem, o que não acontece com a elipse, que está confinada dentro de seu retângulo fundamental. A hipérbole também tem um retângulo fundamental. Ele é o retângulo de medidas 2A e 2B, que evidentemente não confina a hipérbole, pelo fato de a hipérbole ser, como dissemos, ilimitada. Nós não faremos isso aqui, mas é possível provar a partir desta equação que de fato a hipérbole é ilimitada. No momento, o que nós faremos aqui é o seguinte: da equação da hipérbole, nós deduzimos que x2 sobre A2 igual a y2 sobre B2 mais 1. Agora vejamos, y2 sobre B2 é evidentemente algo maior ou igual a zero. Adicionando 1 aos dois membros dessa desigualdade, nós teremos que y2 sobre B2 mais 1 é maior ou igual a 1. Mas quem é y2 sobre B2 mais 1? E é x2 sobre A2. Ora, então nós obtemos que x2 sobre A2 é maior ou igual a 1. Ou seja, que x2 é maior ou igual a A2. E daqui nós obtemos duas coisas. x2 mais y2 maior ou igual a A2 sempre, uma vez que o x2 já era maior ou igual a A2, adicionando com alguém maior ou igual a zero, evidentemente nós continuaremos, e com maior motivo, com alguém maior ou igual a A2. Outra conclusão que nós podemos ter aqui é que o x é menor ou igual a menos a, ou x é maior ou igual a a. Essa é a propriedade que o x, a abscissa de um ponto da hipérbole, obedece. Mais especificamente, como é essa propriedade? Um ponto qualquer da hipérbole tem sua abscissa ou à direita de A ou à esquerda de menos A. Nunca terá uma abscissa aqui dentro. Na verdade, nenhum ponto da hipérbole estará no interior desse retângulo fundamental. E isso daqui nos diz que a distância entre qualquer ponto da hipérbole e a origem é maior ou igual a A. A menor distância entre algum ponto da hipérbole e a origem é, portanto, atingida quando nós estivermos aqui ou aqui, nesses dois pontos, A0 ou menos A0. Para esses dois pontos, a distância entre eles e a origem é precisamente A. Para todos os outros pontos da hipérbole, a distância é maior do que A. A hipérbole tem uma propriedade bastante simples também, que é a simetria. Uma nomenclatura aqui deve ser estabelecida. O eixo que contém os focos da hipérbole é chamado eixo principal. E o eixo que não contém os focos é chamado eixo transverso. Observe que o eixo transverso da hipérbole nunca é interceptado por ela. Nesse caso específico, os eixos principal e transverso da hipérbole coincidem com os eixos coordenados, o que não precisa sempre acontecer. Nesse caso específico, a equação fica extremamente simples. Muito bem, a hipérbole é algo simétrico com relação ao eixo transverso, porque se você pega um ponto qualquer, P aqui na hipérbole, de coordenadas x e y, você pode com certeza obter que seu simétrico com respeito ao eixo transverso, ou seja, guarde uma distância igual a essa para cá para o outro lado, você vai encontrar o ponto de coordenadas menos x e y. Esse ponto também pertencerá à hipérbole. Isso é fácil provar. Imagine que o ponto x0, y0 está na hipérbole. Vou chamar de H essa hipérbole. Se ele está nessa hipérbole, significará que suas coordenadas satisfarão evidentemente a equação da hipérbole. Agora vamos avaliar o ponto menos x0, y0.
menos x0 ao quadrado sobre A2, somado com y0 quadrado sobre B2, é a mesma coisa, evidentemente, se está elevando aqui ao quadrado o número negativo, e isso, como sabemos, é igual a 1. Em outras palavras, essas coordenadas também satisfazem a equação da hipérbole e, portanto, esse ponto também pertence a ela. Mas os pontos da hipérbole também são simétricos com respeito ao eixo principal. Com isso, eu estou querendo dizer que se você tem um ponto aqui de coordenada x, y, então o eixo principal também serve como espelho, ou seja, se você pega essa distância, reproduz essa mesma distância aqui para baixo, esse outro ponto aqui de coordenada x menos y pertencerá à hipérbole também. Basta você fazer o mesmo tipo de averiguação que foi feita aqui. E esse tipo de averiguação também pode, evidentemente, ser feito no caso da elipse, que também é simétrica com relação a seus eixos. Vamos assinalar um outro fato importante sobre as hipérboles. Aqui eu estou mostrando uma hipérbole com focos nos pontos menos 3, 0 e 3, 0. Então a distância focal é 6 e a distância fixa 2A é 4. Dessa forma nós conseguimos construir um retângulo fundamental e com auxílio do retângulo fundamental nós temos duas retas extremamente importantes. Essas duas retas são retas que assintotam a hipérbole. O fenômeno de assintoticidade significa aproximar-se indefinidamente, sem, no entanto, nunca se tocar. É o que acontece aqui. Essas duas retas são retas assíntotas da hipérbole. Nós não iremos aqui nos aprofundar nesse conceito de assintoticidade, isso é mais a título de ilustração, mesmo porque a assintoticidade é um assunto que cabe um pouco melhor nos cursos de cálculo, ou em cursos de álgebra linear mais rigorosos. Vamos aqui, de maneira análoga ao que fizemos para a elipse e para a hipérbole, sistematizar a definição da parábola no plano cartesiano. Vamos nos lembrar que a nossa definição dada para a parábola estava requerendo um foco e uma reta diretriz. Um ponto P deverá, por definição, pertencer a essa parábola quando a distância desse ponto ao foco for igual à distância desse ponto à diretriz. O conjunto de todos os pontos do plano que satisfazem esta propriedade é chamado de parábola. Na tentativa de encontrar uma equação para a parábola, vamos, como sempre, usar um sistema cartesiano. Vamos tomar como eixo y a reta que passa pelo ponto F é perpendicular à diretriz, e como eixo x, a reta paralela à diretriz que está a meio caminho entre a diretriz e o foco. Essa aqui, portanto, é a origem. E se eu chamar de P a distância entre o foco e a diretriz, então cada uma dessas duas distâncias iguais vai ser P sobre 2. E, portanto, as coordenadas desse ponto F serão 0 e P sobre 2. E a equação desta reta diretriz será tão somente y igual a menos P sobre 2. Nós queremos uma equação envolvendo a abscissa x e a ordenada y de um ponto P que esteja nesta parábola, ou seja, que satisfaça a condição definidora da parábola. E que condição definidora é essa? A distância de P até o foco tem de ser igual à distância de P até a diretriz. Muito bem, a distância de P até o foco, como nós sabemos, é x menos 0 ao quadrado mais y menos P sobre 2 ao quadrado. Para sabermos a distância do ponto P à diretriz, fica extremamente simples. Observando que isso aqui é y e que essa distância é P sobre 2, então nós já conseguimos encontrar a distância entre o ponto P e a diretriz, que é y mais P sobre 2. Eu vou colocar evidentemente em módulo, apenas para lembrar que isso é uma distância.
Muito bem. Dessa igualdade, nós tiramos tudo de que precisamos. Vamos elevar os dois membros ao quadrado. Então, o membro esquerdo ficará assim e o membro direito ficará dessa forma. Isso pode ser reescrito desta maneira, como nós sabemos. E desenvolvendo os produtos notáveis, nós teremos o seguinte. y2 mais duas vezes o primeiro pelo segundo, o que nos dá yp, mais o quadrado de p sobre 2, que é p2 sobre 4. Desenvolvendo o segundo produto notável, nós teremos y2 menos yp mais p2 sobre 4. Agora, se nós repararmos, nós teremos possibilidade de fazer essa conta ficar menor. x2 igual a 2py. E essa é a equação dessa parábola. Esse P, que é a distância entre o foco e a diretriz, é chamado de parâmetro da parábola. Esse ponto origem, que é equidista do foco e da diretriz, e que como tal pertence à parábola, é chamado de vértice da parábola, por motivos óbvios. Ao plotarmos os pontos dessa curva, nós vamos obter isso. A parábola tem um eixo de simetria, que neste caso aqui é o eixo das ordenadas. E é fácil verificar isso. Se um ponto P pertence a essa parábola, ou seja, se suas coordenadas satisfazem isso, então seu simétrico com respeito ao eixo y, o ponto de coordenadas menos x e y, pertencerá também, simplesmente porque x ao quadrado ou menos x ao quadrado é a mesma coisa. Então, mantendo-se o mesmo y, nós saberemos que se o ponto x e y pertence à parábola, ou seja, se ele satisfaz essa equação, então este ponto com o mesmo y também satisfará essa equação. Toda parábola tem, portanto, um eixo de simetria. Se nós invertermos os papéis de x e y nessa equação, por exemplo, se nós tivéssemos outra equação assim, nós vamos obter também uma parábola em posição diferente, mas uma outra parábola. Observe que nós invertemos os papéis de x e y. E, portanto, graficamente, a situação também ficará invertida dessa forma. O mesmo tipo de raciocínio pode ser usado para a elipse e para a hipérbole. Até aqui, você deve ter reparado que existe aparentemente uma diferença básica entre as definições de elipse e hipérbole e a definição de parábola. Mais especificamente, a elipse e a hipérbole, ambas necessitam de dois focos e de uma distância menor ou maior do que a distância focal. A parábola, no entanto, aparentemente necessita apenas de um foco e de uma reta diretriz. Mas essas definições que nós fornecemos aqui não são as únicas que podemos ter para elipse, hipérbole e parábola. As mesmas figuras podem ser definidas também de uma forma que ajuda a unificar as definições, que ajuda a obtermos um olhar geral. Vamos tomar, por exemplo, um foco e uma reta que nós chamaremos também de diretriz. E vamos fixar um número positivo, que nós vamos chamar de E, que seja menor do que 1. Vamos considerar um outro ponto P do plano e suas respectivas distâncias ao foco e à diretriz. Vou chamar de S na reta diretriz. Se nós tomarmos apenas aqueles pontos P do plano, de tal forma que a distância entre esse ponto e o foco sobre a distância entre esse ponto e a diretriz seja precisamente igual a esse número previamente fixado,
Então nós ganharemos uma elipse. Essa elipse terá sim outro foco e outra diretriz relativa a ele. E a soma das distâncias de um ponto qualquer dela aos dois focos ainda é uma constante maior do que a distância focal. Mas o fato é que nós não precisamos de dois focos, nem das duas diretrizes. Em suma, se nós dispomos de um foco, uma diretriz e um número positivo menor do que 1 previamente fixado, nós conseguimos uma elipse. Não é à toa que esse número é denotado assim. Isso é precisamente a excentricidade da elipse como definida e interpretada de acordo com aquela definição anterior. É a mesma. Nós aqui vemos, portanto, uma outra interpretação geométrica para a excentricidade. Existem outras. Vamos agora considerar o mesmo tipo de situação. Um foco, uma reta diretriz, um número é positivo previamente fixado, só que dessa vez maior do que 1. Vamos considerar as distâncias de um ponto do plano ao foco e a diretriz. Se nós tomarmos todos os pontos do plano, de tal forma que o quociente entre a distância desse ponto ao foco e a distância desse ponto à diretriz seja precisamente igual a esse número E, que agora é maior do que 1, nós obteremos uma hipérbole. E esse número E maior do que 1 é também chamado de excentricidade da hipérbole. A excentricidade de uma hipérbole, portanto, é um número maior do que 1. A da elipse é menor. Essa hipérbole tem ainda dois focos, tem também duas diretrizes. Com esse outro foco e essa outra diretriz, nós também encontraremos essa mesma figura. Mas o importante aqui é que basta um foco e uma diretriz e um número E previamente fixado, que é a excentricidade. Mesmo tipo de situação agora. Um foco, uma diretriz e um número também fornecido, que desta vez é 1. Se nós considerarmos todos os pontos do plano, cuja distância ao foco é igual à distância à diretriz, ou seja, cujo quociente entre a distância dele ao foco e a distância dele à diretriz é 1, que é nosso valor para E, nós encontraremos, como sabemos, uma parábola. A parábola, portanto, é uma cônica que também tem excentricidade, e a excentricidade de uma parábola é 1. Você poderia estar se perguntando, e o outro foco e a outra diretriz da parábola? Existem. Na verdade, nós poderemos ampliar essa ideia e dizer até que existe, mas que estão no infinito. A parábola é um caso limite de elipse quando um foco foi fixo e o outro foco tende a infinito. De qualquer modo, não precisamos estender essas ideias. É suficiente apenas percebermos que essa nova definição para elipse, hipérbole e parábola, que é equivalente à anterior, ela unifica melhor esses conceitos e traz à luz o fato geralmente negligenciado nos livros de ensino médio, que a elipse e a hipérbole também possuem retas diretrizes, que têm seu papel geométrico muito importante. Nós vamos agora olhar para um ponto P do plano segundo duas interpretações. Segundo a ótica de um sistema cartesiano x e y, e segundo a ótica de um sistema cartesiano x barra y barra, com eixos respectivamente paralelos a x e a y. Muito bem, com relação ao sistema branco, xy, as coordenadas desse ponto P, digamos que sejam x e y. Agora, com relação ao sistema azul, x barra y barra, vejam que as coordenadas desse ponto são outras. Nada mais natural, portanto, que denotá-las por outros nomes, x barra e y barra.
Existe uma maneira simples de relacionarmos essas coordenadas. Isso poderá ser feito através de um raciocínio vetorial. Vamos chamar de O barra a origem do sistema azul e de O a origem do sistema branco. Vamos observar que o vetor OP é a soma do vetor O barra com o vetor O barra P. Vamos chamar de x0 e y0 as coordenadas do ponto O barra segundo o sistema branco. Esse vetor OP nós podemos escrevê-lo como xy. Esse vetor O barra nós podemos escrevê-lo como x0 e y0. O vetor O barra P, por exemplo, pode ser identificado com o ponto x barra y barra. Dessa equação segue que o ponto xy é igual a x0 mais x barra, y0 mais y barra. Então o x é x0 mais x barra e o y é y0 mais y barra. Ou equivalentemente, o x barra é x menos x0 e o y barra é y menos y0. Reparem que esse vetor O barra, que é o vetor x0 e y0, é o vetor que indica a translação de um sistema. É como se nós tivéssemos pego o sistema branco e trazido para cá com a ajuda deste vetor O barra. Muito bem, no que isso vai nos ajudar? Imagine, por exemplo, que nós tivéssemos uma elipse perfeitamente centrada e alinhada com o sistema azul e não com o sistema branco. Segundo esse sistema azul, a equação dessa elipse é perfeitamente descrita dessa forma: x barra quadrado sobre A2 mais y barra quadrado sobre B2 igual a 1. Isso nós já sabíamos, uma elipse centrada na origem de um sistema com seus eixos alinhados com os eixos do sistema. Sua equação é assim. Para podermos explicitar um ponto dessa elipse segundo o sistema de coordenadas original, a única coisa que precisamos fazer é obedecer essas regras para a mudança de coordenadas, que nós deduzimos com o auxílio de soma de vetores. Aonde tem x barra nós substituímos por x menos x0, onde tem y barra nós substituímos por y menos y0. E a equação ficará assim. Que equação é essa, portanto? É a equação desta elipse, cujos eixos ainda estão alinhados nas direções horizontal e vertical, como sempre, só que agora seu centro está deslocado, seu centro está transladado para o ponto de coordenadas x0 e y0. De maneira análoga, isso fornece a equação de uma hipérbole com eixos paralelos aos eixos coordenados, só que o centro dessa hipérbole está deslocado, está transladado para o ponto de coordenadas x0 e y0. E isso aqui representa uma parábola com seu eixo ainda paralelo ao eixo y, só que seu vértice foi transladado para o ponto x0 e y0. Então, quando as cônicas básicas, aquelas que têm os eixos paralelos aos eixos coordenados, são transladadas para algum outro ponto do plano, ainda fica simples de escrever suas equações. Por fim, apenas a título de informação, existe um outro caso, que é quando a cônica tem seus eixos não paralelos aos eixos coordenados. Esse caso não será estudado por nós, e para aqueles que se interessarem, nós vamos postar uma série de vídeos sobre cônicas, detalhando muito mais aquilo que nós fizemos aqui.